Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagaku na área, se derrubar é pênalti. Você já pararam pra pensar que a magia em qualquer mundo de fantasia, qualquer mundo de RPG é vista por todas as pessoas da mesma maneira? Imagine aquele NPC comum que nunca viu uma magia, que nunca viu um mago, um feiticeiro, um bruxo da vida, um clérigo mesmo. E de repente esse mago do grupo, esse feiticeiro, esse bruxo, ele conjura uma magia, algo que nenhuma das pessoas do vilarejo chegou a ver. E esse cara fica espantado. Oh meu Deus, o que é isso? Esse NPC ele pode ter ouvido histórias, contos e tudo mais, porém ele nunca viu magia. E a reação dele é meio natural demais assim, sabe? No vídeo de hoje eu vou te dar ideias para você implementar nos seus NPCs, na sociedade de um modo geral, uma reação mais natural à magia. Como eu falei, são apenas ideias para você colocar no seu RPG e deixar as coisas mais naturais assim, beleza? Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro tópico é entender a magia como ameaça estrutural. Como assim? Uma magia ofensiva, como uma bola de fogo, o exemplo mais clássico de todos, não pode ser vista apenas como mais uma habilidade para aquele conjurador. Em qualquer reino mais estável que você coloque, pode ser uma monarquia, um império, seja o que for, o poder militar ele é centralizado, ok? Concorda comigo? Agora pense comigo, se conjuradores independentes eles conseguem fazer essa destruição em massa, vamos chamar assim, através de apenas alguns encantos, palavras ditas levemente, imagine como seria realmente a reação desse povo, a reação desse exército num mundo medieval. Isso pode criar uma instabilidade política imediatamente. Com essa ameaça crescente a esse reino, a sociedade pode precisar de algumas coisas, como por exemplo, registros arcanos, licenciamento de magias, ordens reguladoras e até caça a conjuradores ilegais. Essas são ideias legais para você colocar num sistema em que a magia é muito mais rara. Pense em animes tipo Black Clover, Mashle ou mesmo Fairy Tail. Todo mundo nesse mundo pode usar magia, porém existem aqueles que usam para o mal, aqueles que não são regulamentados, vamos chamar assim. Então essas pessoas que não são regulamentadas, como eu mesmo citei, podem ser uma ameaça aos reinos. Você pode aplicar isso para o seu RPG. Um exemplo aqui que o mago, então, ele atinge o quinto nível de D&D, Pathfinder, e de repente ele tem acesso ao quê? Bola de fogo. Ele ainda não usou a bola de fogo, porém, algum NPC um pouco mais arrogante começa a discutir com ele. E esse conjurador, esse mago em potencial, ele conjura uma bola de fogo no meio da praça de uma cidade que eles estão. Claro que ele pode queimar o inimigo, porém há as consequências desse ato que ele causou. Ele conjurou uma bola de fogo no meio de uma praça. Se você quer ser um mestre um pouco mais maldoso e mais realista, você mostra os danos colaterais dessa bola de fogo. Você pode fazer com que esse mago também sofra um processo legal. As guildas arcanas do seu mundo podem exigir explicações. Porque você está conjurando bola de fogo no meio da praça, cara, você tá louco? Até as pessoas dessa cidade começam a olhar com outros olhos para esses aventureiros agora. A magia deixou de ser algo mais corriqueiro e se tornou algo muito mais perigoso para o grupo de aventureiros. Em X-Men, o medo não é apenas do indivíduo, é da imprevisibilidade coletiva. Poder não regulamentado em mundos de fantasia em que a magia reina gera paranoia social. A magia, ela muda a relação entre cidadão e autoridade. A magia também pode ser vista como uma espécie de capital político. Magos podem ser vistos dentro de uma corte, dentro de um reino, como recursos estratégicos. Os reinos desse mundo que você está mestrando, eles começam a disputar entre si. Arquimagos, então, eles podem ser vistos mais como conselheiros. Escolas arcanas são vistas mais como centros de influência. E conjuradores militares podem ser vistos como armas de guerra. A magia aqui, ela se torna mais diplomacia do que realmente algo corriqueiro. O exemplo é que o grupo de jogadores chega à capital do reino que eles estão explorando. Lá, nessa cidade, então, o mago do grupo ele é convidado a integrar a torre arcana. Se ele aceitar esse trabalho, ele ganha status, ele ganha poder, ele ganha acesso a magias, talvez que aquele reino tenha, algo que seria muito mais difícil para ele, mas ele perde autonomia. Se o mago ele se recusa a aceitar esse convite, ele pode se tornar muito mais suspeito para as pessoas desse reino. A magia aqui, ela cria obrigações políticas. Em The Witcher, as feiticeiras então, elas são agentes políticos. Elas moldam decisões reais dentro do reino ao qual elas trabalham. Conjuradores raramente são neutros em mundos complexos. Conjuradores divinos, assim como a magia divina, eles podem ser vistos como autoridade moral. Se os deuses do seu mundo eles concedem poder tangível, então a fé deixa de ser apenas uma crença. Essa fé se torna evidência empírica. Isso transforma aqueles templos que seus jogadores iam apenas para rezar, para obter um favor ou mesmo para dormir, em centros médicos, instituições judiciais, autoridades morais incontestáveis. Mas também cria conflito entre denominações. O exemplo é que o grupo de jogadores chega a um vilarejo e nesse vilarejo então o clérigo do grupo cura uma doença que o templo local dizia ser uma provação divina. Agora a autoridade daquele templo ela é questionada pelas pessoas desse vilarejo. O clérigo do grupo agora se torna símbolo político involuntário. A magia divina nesse caso ela reorganiza hierarquias espirituais. Milagres redefinem quem tem legitimidade moral. O poder espiritual, que antes era usado apenas para pequenos favores, agora vira poder estrutural. A magia ela pode ser usada para traumas culturais. Como assim, Mestre Nagaku? Nem toda reação à magia ela é institucional, às vezes ela pode ser emocional.
Pense em sociedades e reinos, vilarejos, seja o que for, que sofreram devido às guerras arcanas, catástrofes mágicas, ou mesmo invasões extraplanares. Pense em como eles ficariam quando alguém chega na cidade, alguém de fora, e conjura simplesmente uma bola de fogo, ou conjura pequenos milagres. Imagine como é que eles ficariam com relação àquilo. Isso faz com que aquele povo, mesmo que no passado isso tenha acontecido, desenvolva uma memória cultural. Assim, a magia ela pode ser associada a tragédias históricas, heresia e até catástrofes. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores eles chegam então a um pequeno vilarejo. Lá então alguém usa uma magia de ilusão. Só que essa vila ela está sendo reconstruída após a chamada Queda Arcana. Os moradores então daquele vilarejo eles entram em pânico, eles começam a ver aquela magia sendo conjurada ou mesmo aparecendo. Eles começam a correr, eles simplesmente largam o que estão fazendo. As pessoas fogem de suas casas, correm para as florestas, correm para as colinas. Run to the hills. Isso não é porque eles odeiam a magia. Esse trauma então ele molda o comportamento daquelas pessoas do vilarejo, ou mesmo de um reino, ou mesmo da sociedade em geral. Em Senhor dos Anéis, um anel ele representa a corrupção mágica histórica. A reação ao poder ela não é neutra, ela é carregada de memória, de história, de tudo o que aconteceu no passado. A magia sim, ela carrega passado. A magia ela pode ser usada como mercado. Se a magia ela produz resultados consistentes, ela vira serviço. A magia ela deixa de ser algo que as pessoas não usam e se torna algo muito mais corriqueiro. Ela pode ser usada para encantamento sobre encomenda, teletransporte pago, cai as moedinhas, identificação de artefatos e até cura como produto. Assim você começa a criar desigualdade nesse mundo que você está mestrando, porque quem pode pagar vive muito melhor. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores está explorando uma side quest ou mesmo parte da campanha principal e eles acabam descobrindo que os nobres eles usam a magia para prolongar a sua própria vida, enquanto os plebeus desse reino, desse lugar, dessa cidade, desse vilarejo, eles morrem devido a doenças simples como gripe, pneumonia, entre outros. A magia então ela se torna símbolo de desigualdade social e o conflito social ele nasce disso. Magia ela gera economia, mais dinheiros entrando, mas também ela gera tensão. A magia também pode ser usada para controle social. Se poucas pessoas elas têm acesso ao conhecimento arcano de um modo geral, isso faz com que surja o elitismo. Se muitas pessoas têm o talento inato, surge o medo difuso. Sociedades estruturadas em que a magia então ela é mais presente, ela é mais corriqueira, elas respondem com academias controladas, testes obrigatórios para todas as pessoas de um reino, recrutamento forçado. Um exemplo aqui que um jovem de um determinado vilarejo, ele manifesta magia inata. O Estado exige que ele seja levado à capital para treinamento, vamos dizer assim. A família então ela pede ajuda ao grupo, por favor, não quero que meu filho vá pra lá, nos ajude. Magia aqui ela vira disputa entre liberdade e controle. Em The Boys, indivíduos poderosos desestabilizam equilíbrio social. A sociedade ela tenta regular esses seres mais poderosos, ou mesmo explorá-los. Poder sem controle sempre gera resposta institucional. Você pode também colocar magias proibidas e limites éticos. Toda a sociedade ela define fronteiras morais. Necromancia, controle mental, invocações demoníacas. Mesmo que essas magias elas funcionem, elas podem violar tabus fundamentais. Geralmente quando a gente vai mestrar uma campanha de RPG, a gente vê a necromancia de um modo geral, a arte de trazer os mortos de volta à vida principalmente, como um tabu fundamental, vamos chamar assim, como eu mesmo citei. Ou mesmo o controle mental, em que você coloca que várias pessoas elas não conseguem lembrar ou elas são controladas para seguir apenas uma coisa, seguir apenas uma diretriz. Ou mesmo quando o grupo de jogadores está correndo por um templo e lá eles percebem que no meio daquele templo está surgindo uma criatura demoníaca. E a gente sempre vai ver isso como um problema, como algo que deve ser resolvido, não algo corriqueiro do dia a dia. Ok, tá invocando demônio? Ah, tá sossegado. Um exemplo aqui que o grupo de jogadores chega a um vilarejo. Esse vilarejo então ele está totalmente destruído, há corpos espalhados. O mago fala, pô, já sei o que eu vou fazer, chaco o pai. Ele caminha até algum grupo de corpos e usa animar os mortos para que esses mortos ajudem as pessoas desse vilarejo a reerguer muralhas, reconstruir casas. É eficiente, racional e completamente prático. Mas as pessoas daquele vilarejo acham aquilo culturalmente ofensivo. A vila então ela começa a preferir as ruínas em que eles estão morando a cadáveres ambulantes, mesmo que esses cadáveres sejam controlados pelo mago. A magia, como nesse caso, ela pode ser funcional, porém inaceitável para uma sociedade em geral. A magia pode ser vista como cultura e espetáculo. Em mundos mais estáveis, a magia ela pode ser integrada. Em festivais arcanos, duelos regulamentados, artistas ilusionistas. Oh, vejam que bonito. Aqui, a magia não é uma ameaça, ela é identidade cultural. Se você gosta de animes, então pegue esses exemplos que eu dei. Mashle, Black Clover, Fairy Tail. A magia faz parte do dia a dia. Existem festivais, existem regulamentações, existem aqueles que crescem devido ao poder. Isso é legal para você ter uma base para criar as reações das pessoas à magia. Um exemplo aqui é que o grupo participa então de um torneio anual de magia. Há regras rígidas, jurados, plateia. A magia então ela faz parte do dia a dia das pessoas e ela é vista como uma performance.
Isso mostra que a reação das pessoas à magia depende do contexto histórico. A magia ela não é efeito especial, ela é força civilizatória. Ela pode alterar leis, religiões, economia, cultura e até a psicologia coletiva. Se o mundo que você está mestrando trata a magia como ferramenta individual, ele está ignorando suas implicações estruturais. E quando você começa a tratar a magia como fenômeno social, sua campanha ganha peso, coerência e maturidade narrativa. Agora a pergunta real não é quão poderosa a magia é, mas sim o que o mundo precisou mudar para sobreviver a ela, para se estruturar a magia de um modo geral. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse conceito da magia ser um pouco mais especial nos mundos RPG? E como ela é nas campanhas que você mestra? Deixa nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo e que os críticos estejam com vocês. Até mais!